os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Põe no Espírito, na palavra Espírito, vai. Dá uma olhada na letra E. Agora volta lá em cima no Espírito. Letra minúscula. Espírito de homem ou qualquer espírito se escreve com E minúsculo. Com E maiúsculo, somente o Espírito de Deus. Como é que você conhece? Aí diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito, voltando ao espírito do homem, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Você sabe quantos anos foi escrito isso aí? Você tem ideia, não? Isso foi escrito há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, o anticristo já estava no mundo. Tem muita igreja que ensina sobre o anticristo, mas não da maneira correta. E as pessoas ficam esperando que apareça uma besta, um comunista poderoso para destruir o planeta, as igrejas, para botar fogo, acabar com tudo, para obrigar as pessoas a o adorarem. Não, não é assim. O anticristo já está no mundo desde aquela época. Porque a palavra anticristo quer dizer oposição a Cristo. Provavelmente você tenha dentro de casa um anticristo, que é a pessoa que se opõe a Cristo e a tudo que você faz para Cristo. Esse é o anticristo. Nós temos o anticristo em vários lugares. Até dentro da igreja, até no estúdio de rádio e televisão tem anticristo. Quem se opõe a Cristo, ou quem tenta arranhar a minha aliança com Cristo, esse é anticristo. E a forma sutil, a maneira sagaz, a maneira como ele opera, ele mina, ele vai minando. Ele cobra resultados de você que o Deus dele não tem, nunca vai ter. Mas ele pergunta para você, o que que Cristo tem feito por você? Às vezes ele nem ousa bater de frente com Cristo. Ele pergunta, o que a igreja tem feito por você? Porque se ele bater de frente com Cristo, ele vai perder feio. Então ele vai pelas beiradas o anticristo. Ele pergunta, o que Deus está fazendo na sua vida? Ele põe você para começar a comparar, como se Deus fosse servo ou empregado. Deus cura de qualquer enfermidade, mas Deus não é nosso médico particular, não. Deus não trabalha como empregado para mim, pelo contrário. Deus estabeleceu um povo sobre o qual Ele é rei. E esse povo foi estabelecido para adorá-lo, para glorificá-lo.
E o anticristo não tem argumento quanto a isso. O anticristo pode questionar por que você está doente. Aliás, o anticristo já começou ali na cruz. Porque lá de baixo, Jesus crucificado, ele falava, você não é o Cristo? Aliás, o anticristo, o anticristo estava do lado de Jesus. E era um dos ladrões. Quem conhece a história dos dois ladrões? Dos dois malfeitores? A religião chama de o bom ladrão e o mau ladrão. Isso aí já é um erro, porque fica doutrinando as pessoas de forma errada. Tem até gente que acredita em Robin Hood. De tanto falar de bom ladrão, eu já esses dias mesmo eu ouvi, o sujeito veio discutir comigo que ele rouba, mas faz. Eu falei, deve ser o tal do bom ladrão. Não existe isso, ladrão é ladrão. Ladrão não pode ser bom, pode? Claro que não. Não tem essa não, ladrão é ladrão. E tinha um anticristo do lado de Cristo. Os dois eram malfeitores, eram ladrões. Um falou, você não é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Ele fez oposição a Cristo, na cruz. Ele era um anticristo. Então o anticristo, ele trabalha, é um espírito mau, que às vezes atua, e a própria vítima, a própria pessoa que carrega esse espírito, ela o faz de forma inconsciente, ela nem sabe o que está fazendo. Mas aí cabe o que? A vigilância e a sabedoria do povo de Deus para não deixar se contaminar. Por quê? Porque o anticristo vai estar ali do seu lado no seu trabalho. Você pega um táxi, um Uber, ou no ônibus, no metrô, senta do lado de uma pessoa, você está vindo de onde, fulano? Estou vindo da igreja. Igreja, é? O que você foi fazer na igreja? Fui buscar Deus. Você não pode buscar Deus debaixo de uma árvore. Você não pode buscar Deus na sua casa. O anticristo, ele é macio. Olha o sapatinho dele, ó. De algodão. Você não escuta ele chegar, não. Ele chega. E aí, rezou muito hoje? E aí, viu muito milagre? Eu vi grandes milagres. Que viu nada, aquilo ali é combinado, é comprado. É mentira. Em alguns casos, o anticristo até age como se fosse uma besta. Um burro. Por quê? Porque como é que eu vou fabricar? Como é que alguém vai fabricar uma cena dessas? Uma criança entubada, morrendo no hospital com laudos médicos. Só que aí é que entra a palavra. Quem é que precisa de quem? Entre eu e Deus. Entre você e Deus. Deus precisa de você? Deus precisa de mim? Não. Então, qual é o evangelho eficaz? O evangelho verdadeiro, o evangelho que não se extingue, o evangelho que não pode ser confrontado, o evangelho que não pode ser questionado, é o evangelho que ensina que o povo de Deus foi estabelecido para glorificá-lo. Isso que eu e você vemos, isso é consequência da participação de Deus na nossa vida, da luz.
essas deficiências, esses problemas, como aconteceu com a moça que estava lá deitada no colchão, e outros, isso aí representa as trevas. E a Bíblia diz que o que pratica a justiça com alegria, Deus vai ao seu encontro. Todas as vezes que Deus for ao seu encontro, algo extraordinário vai acontecer. Não tem como. Não tem como negar Deus. Não tem como. Não tem como. E por eu ser uma pessoa considerado um pastor, considerado polêmico, existe um grupo tentando me extinguir da face da terra já há muitos anos, há muito tempo, você deve saber disso. Eu sofri vários atentados, um deles você presenciou aqui. Quem estava aqui no dia? Uma tentativa de homicídio. E num lugar mortal, na jugular. E eu estou aqui.